Ora, vamos abrir em 2 de Coríntios 9:10. Sejam bem-vindos. Nós já começámos a nossa reunião, mas agora vamos passar para a palavra e vamos começar pela área financeira. Vamos ver o que é que Deus fala sobre a área financeira. Realmente, finanças é uma área muito complicada. É complicada, não porque Deus a faça complicada, bem pelo contrário, Ele faz bem simples, mas porque os homens dependem muito dela. E você pode dizer: "Ah, está bem, mas é preciso", claro que é preciso, mas há homens que fazem com que seja o máximo das suas vidas. E é muito complicado. 2 de Coríntios 9:6. Eu disse 9:10, se calhar. Peço perdão. É o hábito, mas é 2 de Coríntios 9:6. Esta semana alguém me falou sobre semear e colher. ah, e Deus me mostrou uma coisa que nós às vezes não pensamos. Eu vou-vos ler o primeiro versículo. O primeiro versículo diz: "Digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará." Glória a Deus, o que é que isto quer dizer? Aquele que semeia em mais abundância vai ser mais abençoado, o que semeia com menos abundância será menos abençoado. E todas as pessoas ficam-se por este versículo e então pensam que dando mais, Deus vai abençoar mais, e o qual é verdadeiro, mais semeia, mais colhe, não é? Isso acontece nas terras, nos coisas, tudo bem, mas se esquecem do segundo versículo a seguir, do versículo a seguir. O versículo a seguir é mais importante que o primeiro, porque pouco importa se a pessoa dar muito, se não cumpre os requisitos, aquilo que está escrito, aquilo que Deus quer neste versículo número 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E agora isto é muito importante o que vem a seguir. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se isto não for cumprido, o versículo anterior, pouco importa se a pessoa dê muito, não vai funcionar. Deus mostrou-me assim. Muita gente semeia e depois cobra de Deus por não receber a bênção, quando ele devia estar a semear como agradecimento a Deus pelo aquilo que ele lhe dá. Porque se você pensar um pouco, todos nós, e sem exceção, houve alturas que nós não semeámos e recebemos. Por isso está escrito em 2 Coríntios 9:10, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicar. Aquele que dá semente ao que semeia. Isso quer dizer que houve alturas em que nós não semeámos e mesmo assim recebemos. E se você pensar um pouco, toda a gente que não tem Jesus no coração não semeia, não dá para outros, mas mesmo assim recebe. O que é que eu quero dizer com isto? Que Deus está a ser injusto? Não. Mas qual é a sua intenção do seu coração? Só receber ou dar para Deus? Houve uma altura na minha vida que eu pensei muito sobre isso. Pois eu estava a semear, a semear, a semear e não estava a ver resultados. E eu pensei muito sobre isto. É que Deus me confrontou e disse: "Mas estás a dar por receber ou estás a dar porque me amas?" Eu disse: "Porque te amo, Senhor, porque te amo."
Passados uns tempos, a bênção veio, por causa daquilo que eu semeei. Mas eu percebi, porque muita gente cobra de Deus aquilo que semeia, aquilo que dá. Mas Deus não cobra nada a eles sobre aquilo que eles nunca deram. Sobre o ordenado que eles receberam e nunca deram nada. Deus nunca cobra isso a eles. Você entende? Eu quero-vos mostrar outro versículo que também ilustra muito bem isto. Vamos a Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Isto quer dizer que você deve semear muito ou deve semear menos? Você deve semear o que propôs no seu coração. E que dê com alegria, não com tristeza. Que você não se vá queixar depois daquilo que você deu. Porque isso anula tudo o que você deu. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não cobre de Deus, porque Deus já levou toda a maldição. E você é abençoado no seu tempo. Desde que você creia nele, confie nele. Ele vai trazer as bênçãos para a sua vida, é garantido. Ele diz isso, porque Jesus levou toda a maldição sobre ele. Mas, como é que está o seu coração com Deus? Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? As aves do céu não semeiam, não colhem, mas comem. E Deus diz que nós temos muito mais valor que elas. Então Deus vai nos deixar passar por certas situações quando o seu coração não está preparado, quando o seu coração tem medo, quando o seu coração diz que não sei como é que vai ser e começa a ser uma preocupação muito grande, você está a fugir da fé, da confiança em Deus e então isso torna-se um problema. Quando você ama a Deus, confia em Deus, faz como a pobre viúva que deu tudo o que tinha, porque confiava em Deus. Não porque ele estava à espera de morrer, mas sim porque confiava em Deus. E você será abençoado pela confiança que tem em Deus. E então Deus lhe mostrará no seu coração o que é que você deve ou não semear. E você vai colher, porque Deus o vai abençoar. Entendeu? Não cobre de Deus aquilo que você deu. Cobre antes de si. E lembrando, muitas vezes você não deu. Então vamos semear. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos orar. Vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Obrigado pelo grande amor com que nos tens amado e que tudo nos tens dado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos sentar, se faz favor.
Vamos abrir em 1 de João 3,16. 1 de João 3,16. Vamos falar sobre o amor de Deus. E para falar sobre o amor de Deus, não há versículo melhor que não seja este. Eu quero-vos falar sobre o amor de Deus que muitas das vezes não é compreendido. João 3,16. Muitas das vezes não é compreendido. E eu quero que você entenda o amor de Deus porque é muito importante para a sua vida. Eu creio que tem a ver com a altura em que estamos a viver, em que a educação é posta muito de lado e muitas das vezes deixamos os filhos fazer tudo o que querem e depois nós pensamos que Deus faz da mesma forma. Eu cresci conhecendo Deus, ou antes não conhecendo, porque não o conhecia completamente, acreditava que Ele existia, mas não o conhecia plenamente. Não conhecia a sua palavra, não conhecia o que Ele... Pensava que Ele às vezes respondia, outras vezes não, e era conforme lhe apetecia, porque Ele era Deus. Realmente não deixa de ser completamente verdade, mas o responder, não. Deus responde sempre. Deus abençoa sempre. Até que eu comecei a perceber o amor de Deus. E eu quero-vos ler o amor de Deus na sua plenitude completa. Porque ninguém faz isto por outra pessoa. Ouça, ninguém na Terra faz isto. Nem ninguém nunca fez isto. Você pode ler outros livros de outras religiões e você não vai ver ninguém fazer isto. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não só o deu, mas também ressuscitou. Foi o único que ressuscitou. Realmente houve outras pessoas que foram ressuscitadas pelo nome de Jesus, mas este ressuscitou ao terceiro dia pelo Espírito Santo de Deus Altíssimo. Mas você compreende a plenitude deste amor? A comparação que eu poderei fazer é de uma mãe para um filho. E eu acredito que pais também tenham amor pelos seus filhos, claro. Mas há uma ligação muito forte entre uma mãe e um filho. Muito forte, principalmente no nascimento. Quando essa criança nasce, toda a dor se esquece, tudo o que se passou se esquece, e naquela altura a ligação entre a mãe e um filho se torna muito forte. Inclusive, uma criança, um bebê, quando vê a mãe, ele sabe que está ali a mãe. É impressionante. Porque essa ligação se torna muito forte. E é a mesma ligação que Deus quer ter conosco. Uma ligação muito forte. Uma ligação que nos une a Ele de uma forma que não nos deixa, não nos desampara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, este amor, muitas das vezes, é confundido com o deixar andar. E Deus não é assim. Amor, muitas das vezes, é confundido na criação. Porque se ama, não se diz que não. O que é completamente errado. Pois porque se ama, se diz que não. Eu vou-lhe dar um exemplo. Um exemplo muito simples. Você agarra num comboio e agarra em carros. Você sabe que há mais acidentes com carros do que com comboios? Mas por que será? É muito simples. Comboios andam em cima de carris e não se podem desviar nem para um lado nem para o outro. Andam por aquele caminho. Um carro, não. Já é governado pela pessoa que o conduz.
Isso faz com que haja menos problemas. Pois quando nós damos aos nossos filhos a direção certa que eles devem andar, você vai ter menos problemas com eles. Da mesma forma que o comboio anda em cima de carris. Mas atualmente, cada vez mais e mais eu tenho visto isso, o que me desagrada muito a mim, e creio que a Deus também, que é deixar andar. As crianças fazem o que querem, como querem e quando querem. É impressionante. Eu vi situações em que os pais vão jantar fora e perguntam à criança o que quer comer, e os pais vão comer o que a criança quiser. Eu não estou a dizer que ela não possa escolher ou dizer, mas os pais é que têm que escolher o que é o melhor para a criança, o que eles acham que ela deve comer, não o contrário. Tudo o resto tem a ver com a educação. O dizer não é um ato de amor. O dizer que não mexe, não faz isto, não faz aquilo, e ele faz birra, e o que é que você faz? Faz o que ele quer? Até errar. Isso não é educação. O que eu estou-lhes a tentar mostrar é que Deus faz exatamente o mesmo connosco. E muita gente, porque trata assim os filhos, depois espera receber de Deus o mesmo trato. Fazemos o que queremos e Deus nos abençoa porque nos ama. Não. O amor de Deus é um amor justo. Quer dizer que te ama mesmo quando tu erras, mas que te vai corrigir porque te ama. E eu quero-vos ler, vamos abrir em Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Todos nós que somos pais, demos correção aos nossos filhos. Quando eles começavam a andar numa direção errada, nós os corrigíamos para meter na direção certa. Quando eles faziam algo errado, nós corrigíamos. Se não, você nunca o fez, você está completamente errado na sua educação. Você não está a educar. Muitas das vezes, o impedir que algum filho faça alguma coisa faz-o chorar e você fica triste. Realmente, você é um bom pai. Mas essa tristeza é para benefício do seu filho. Porque a sua educação vai fazê-lo andar pelo bom caminho. E não pelo mau caminho. O respeitar os outros. O respeitar os outros. O compartilhar com os outros. Tudo isso deve ser ensinado. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Açoita a qualquer que recebe por filho. E você diz, mas isso não pode ser Deus. Deus deu o filho do seu filho de tal maneira. Como é que ele vai corrigir a quem ama e açoitar? Açoitar a quem é filho de Deus? Se calhar, nossa falta de convivência com Deus não leva às coisas muito diferentes. Faz com que nós façamos coisas e Deus, não, eu depois peço perdão a Deus e Deus perdoa. E as consequências do seu ato? Não há consequências? Você anda na autoestrada. Em Portugal, o limite de velocidade é 120 km por hora. Você anda a mais velocidade, anda a 150. É multado. E você se queixa por caça à multa? Desculpe. Mas quem é que prevaricou? Quem é que fez o erro? Quem é que ultrapassou o excesso de velocidade? Com Deus. Quando você comete erros, quando você peca perante Deus, você pensa que não há consequência?
As consequências que eu conheço são aquelas que, por causa de você ter feito algo. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Não perdoar. Não perdoar é o pior de todas. Você não perdoa alguém. Há consequências imediatas para a sua vida. Porque Deus diz, se vocês não perdoarem, eu não vos perdoo a vocês. E Deus não nos perdoando a nós, sabe o que é que acontece? O diabo tem porta aberta para fazer tudo o que quiser na sua vida. Consequência. Mas, no entanto, você, se aperceber do que está a acontecer, pedir perdão a Deus e perdoar essas pessoas, então Deus lhe perdoa a si e apaga tudo que via contra si. Por causa de Jesus ter ido à cruz em seu lugar. Agora veja no versículo 7. Se suportais a correção, porque há muitos que não suportam a correção de Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Este versículo é muito importante. Se suportais a correção. Muitas vezes, consequência daquilo que nós fazemos, eu se calhar vou fazer o contrário. Eu vou-vos contar algo que aconteceu na minha vida que ilustra muito bem o que é que aconteceu. Eu, no dia anterior, tinha sido abençoado. Abençoado de que forma? Eu estava a conduzir, parei o carro no sinal e alguém do outro lado começou não sei se estava a chamar nomes ou não, eu não me apercebi, mas depois eu percebi qualquer nome e eu saí do carro e fui logo direito a eles. Eu trabalhava sozinho como guarda noturno e eles ficaram com medo de mim. Ora, eles tinham acabado de andar à facada, estava ali uma ambulância para levar um deles e eles tinham medo de mim. Eu, no dia a seguir, eu contei isto e esqueci-me de dar glórias a Deus, porque o temor que eles tiveram não era de mim, era de Deus que estava comigo. E eu contei esta história que eu vos contei a vocês sem dar a glória a Deus de vida. Nessa mesma noite, perto do final do meu turno, eu fui ofendido por uma pessoa a torto e a direito. Mesmo ofendido. De tal forma que essa pessoa teve de ir para a esquadra. Eu lembro-me de entrar para dentro do carro, tremia tanto e estava com tanto frio que aumentei a solfagem do meu carro no máximo e mesmo assim não me aquecia. E a caminho da esquadra, Deus mostrou o meu erro. Deus corrige a quem ama. Agora, eu poderia não ter aceito a correção, que é o que está aqui, se suportais a correção. Se conseguires suportar a correção. Agora entenda uma coisa, no Velho Testamento aconteceu muitas vezes isto. O povo de Deus errava e Deus permitia que outros povos invadissem o povo de Deus, atacassem o povo de Deus. E você diz, mas isso não é amor. Não, até porque é que errou? De tanto tempo Deus a avisar e a mandar pessoas a avisar. Inclusive, o povo foi levado para a Babilónia e parte dele morreu porque Deus avisou durante anos e anos para eles se arrependerem, para mudar a sua atitude. Eles não mudaram. E então aconteceu-lhes aquilo. E muitas das vezes, agora, nos tempos presentes, nós fazemos coisas, não nos arrependemos, não mudamos a nossa maneira de ser, porque achamos que estamos certos, não mudamos. E depois há consequências que vêm à nossa vida. Muitas das vezes através de doença, outras vezes através de pessoas que estão acima de nós, que nos corrigem, que nos dizem e que nós dizemos não estão a ser justos. Mas não estão a ser justos porque o problema não começou neles, começou em nós. Nós é que começámos a errar. E Deus está a utilizar outras pessoas para nos corrigir, para nos chamar à razão, para nós pararmos e pensarmos, Senhor, o que é que eu errei? Porque a maioria das vezes não vemos isso. A maioria das vezes pensamos nos outros, que os outros erraram, que os outros fizeram.
Olha o que é que eles estão a fazer. E não nos lembramos que, se calhar, existe alguma consequência daquilo que está a acontecer nas nossas vidas. Foi alguma coisa que nós fizemos. Então vamos procurar primeiro em nós. E depois entregamos o assunto a Deus e Deus encarrega-se dos outros. O que é que você disse? O que é que você falou? O que é que você agiu? Eu dei o exemplo meu para você entender, porque foi assim que eu comecei a perceber que existem consequências pelos atos que fazemos nesta terra. Deus nos ama, indiscutível. Ouça, será que um pai que ama realmente um filho, quando o corrige, é por não o amar? É impossível. Mas porque o ama, o corrige. Porque o ama, o corrige. Porque eu quero um filho como deve ser. Um filho bom. Um filho a andar nos caminhos certos. Que seja obediente. Por isso corrijo. De outra forma, que filho você está a tornar? Que filho você está a criar? Vou voltar a ler a partir do versículo 6 outra vez. Hebreus 12, 6. Porque o filho corrige o que ama. Porque o Senhor corrige o que ama. Açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas só se suportais a correção. Se mudarmos a nossa atitude. Se nos arrependermos perante Deus. Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Versículo 8. Mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que é um bastardo? Bastardo é um filho ilegítimo. Portanto, alguém é casado e tem relações com outra mulher fora do casamento e tem um filho. Esse é um filho bastardo. Você sabe que no Velho Testamento como é que os filhos bastardos eram tratados? Eram tratados como filhos, não é? Mas não podiam entrar na casa do Senhor até à 10ª geração. Quer dizer que eram completamente rejeitados por Deus. Você diz, mas que amor é esse? Não, que erro é que os pais fizeram. Você continua a achar que não há consequência. Agora estamos numa altura em que toda a gente fala de proteger o planeta, de evitar a emissão de gás de carbono. Eu não estou contra, pelo contrário, completamente a favor. Mas porquê é que não se pensou nisso antes? Agora há consequências no planeta. Há consequências de qualquer ato. Há uma lei, acho que é a lei de Newton, não é? Olhem para mim e digam lá, a lei de Newton, ação, reação, não é? Para cada ação há uma reação. Se a gente empurrar uma bola, ao empurrar a bola, a reação da bola é ela andar durante um pouco de tempo. Ou muito, conforme a força que nós impulsionamos. Existe uma ação, ou antes, uma reação para cada ação que nós fazemos. Se você pensar um pouco, você vai dizer, epá, então, a minha vida. Pois é. Será que todos nós fazemos alguma coisa de bem? Ou fazemos tudo bem? A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Isso quer dizer que todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso quer dizer que todos nós, todos os dias, temos que buscar em Deus, não só lhe pedir perdão, perdoar as outras pessoas, que é muito importante. Ouça, muito importante. Muito importante mesmo. Perdoar os outros. Mesmo quando lhe fazem, perdoa os outros. Ouça,
houve uma altura que, a partir da altura em que compreendeu isto, ainda não me estavam a fazer mal. Ainda não me estavam a fazer mal, mas eu sabia que me iam fazer mal, já eu estava a dizer, eu perdoo esta pessoa. Porque eu quero estar bem com o meu Deus. Eu quero ser abençoado pelo meu Deus. Mas principalmente eu quero estar bem com Ele. Se nós fizermos assim, Deus nos trata como filhos. Começa a olhar para nós de uma forma diferente daquela que quando nos chamou. Porque nós temos cuidado em não o ofender e não o magoar. Sim, Deus pode ser magoado. Infelizmente pode. Eu já senti tristeza da parte de Deus. Por coisas que eu fiz. E me doeram a mim muito. Eu quero que você entenda que ninguém é perfeito. Ninguém. Mas nós temos que buscar em Deus. Ser filhos dele. Amá-lo. Andar com ele. Isto faz com que nós repensemos tudo na nossa vida e pensamos que o que é que eu fiz? Sabe que há coisas que nós fazemos que achamos que é justo, que deve ser feito e que nem sequer pensamos, nem perguntamos a Deus, nem buscamos a Deus que nos mostre se está certo ou se está errado. Nós fazemos, não, tem que ser assim. Fizeram-me assim, eu tenho que fazer assim. Não. Não, mas você está a prejudicar os outros. Não. Eles também fazem isto, também fazem aquilo. Isso é errado. Você tem que olhar para as coisas não pelo que os outros fizeram. Você tem que olhar para as coisas pelo que Deus quer que você faça. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Algo muito importante para Deus. Em que Deus muito ama. Mas é que as outras pessoas vão ser corrigidas, mas você também vai, se você não mudar a sua maneira de viver. Mesmo apesar de Deus o amar. Deus corrige a quem ama. Açoita a todo aquele que o toma como filho. A coisa que mais me alegrou na minha vida foi quando eu comecei a perceber isto e começou a acontecer diretamente na minha vida, quase instantaneamente, à medida que eu errava, logo acontecia. Eu, claro, que ficava triste por causa daquilo que eu tinha feito, pedia perdão a Deus, andava com Deus, mas o dia que eu mais me alegrei foi quando isso começou a acontecer com os meus filhos. Aconteceu com um deles, já aconteceu com outros, mas com o primeiro que me aconteceu e logo a seguir aconteceu-lhe uma coisa. E esse meu filho percebeu o que é que tinha feito de errado. E eu disse, glória a Deus, que Deus corrige quem ama e aceita todo aquele que o recebe por filho. Há consequência. Por isso nós buscarmos a Deus para que as nossas ações, muitas das vezes, antes de nós decidirmos qualquer coisa, buscar em Deus, Senhor, mostra-me se eu devo fazer isto ou não. Mostra-me se eu devo. Eu sei que muitas das vezes não há tempo. Eu sei que muitas das vezes... Poxa, você já leu? Claro que já leu. Vamos lá, Mateus 6. Mateus 6, eu digo já. Mateus 6, 9.
Nos versículos antes dizem para nós não orarmos como os outros oram, mas para nos fecharmos no nosso quarto e orarmos em secreto. Mateus 6,9. Orarmos em secreto. Orarmos que ninguém nos ouça, que só Deus ouve. Porque assim estamos a reconhecer que Deus existe e que só Ele, e é para Ele que estamos a falar, não para as pessoas. Para não orar em público. Ou antes devemos fazer oração em público, levando todas as pessoas a orar connosco para os abençoar. Mas devemos o fazer em secreto e sozinhos para que Deus nos recompense. Mateus 6,9. O que eu vos vou ler é o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E agora vejam o que está escrito. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E aqui eu vou parar. A tua vontade. Não é a nossa. Isto quer dizer que muitas das vezes estamos errados. Não é a nossa vontade. Vou voltar a ler o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o sustento nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados, os nossos erros, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como perdoamos aqueles que nos magoam. E agora vejam, não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Uma das orações mais feitas pelo planeta, no entanto, tão poderosa, não é só o orar, é você pensar no que está a orar e no que está a ler. Nós pensamos que as decisões estão na nossa mão. Não, eu faço o que quero. Você já está errado. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. O que a Bíblia diz é: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isto quer dizer que tudo nas nossas vidas deve ter uma pesa, conta e medida. Isto quer dizer que você deve buscar a Deus que o ajude. A oração do Pai Nosso é exatamente isso: Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair na tentação de fazer errado. A ti o que é errado? Pois você sabe quando é. Se você não sabe quando erra, você não tem a direção do Espírito Santo. Você deve buscar essa direção para a sua vida. Eu, quando eu faço algo de errado, parece que dentro de mim sinto um aperto. Muitas das vezes são coisas simples. Coisas que, se calhar... Eu vou-lhe dar o exemplo de um pastor. Um pastor morreu e foi perante o tribunal de Deus. E alguém que o recebeu, o anjo que recebeu, disse-lhe assim: olha, ainda não está na tua altura. Ainda não é agora que vais morrer. Tu ainda vais voltar à terra. Mas se viesses nesta altura, tu não ias para o céu, ias para o inferno. Ele disse: eu para o inferno? Então eu sou um homem de Deus, prego a palavra de Deus, eu faço tudo e não sei o quê. Não. Ontem zangaste com a tua esposa e não a perdoaste. Não a perdoaste. E isso, quem não perdoa, Deus não perdoa a ela, você ia diretamente para o inferno. Quando este homem voltou ao corpo, porque ele estava em coma, ele voltou ao corpo, a primeira pessoa que ele buscou foi a esposa e lhe pediu perdão. É ela. E a perdoou. Porque para a discussão que tinham tido. Você entende que às vezes coisas muito simples, mesmo dentro da sua própria casa, lhe pode ser a diferença na sua vida?
Eu muitas vezes conto coisas que aconteceram comigo para você ter uma ilustração e perceber. Eu muitas vezes estou-me a expor demais, mas eu quero que você entenda. Eu uma vez saí de minha casa, muito chateado com a minha esposa. Muito chateado mesmo com ela. Entrei para dentro do carro, mesmo chateado. E o motor do meu carro literalmente rebentou. A correia, passando termos técnicos, uma correia saltou e o motor andou e pronto, estragou-se. Eu deitava fumo. Mais tarde, quando eu me acalmei, Deus me mostrou o que é que aquilo aconteceu. E a culpa não tinha sido da minha esposa, a culpa tinha sido minha. Porque eu não tinha perdoado a ela. Quando nós não perdoamos, Deus não nos perdoa a nós. E há consequências para os nossos atos. E a consequência foi como aconteceu no motor daquele carro. Eu pedi perdão a Deus, me arrependi, pedi perdão à minha esposa. Mudei a minha atitude e Deus me abençoou a seguir com a solução para a reparação do carro. Quando há arrependimento genuíno, Deus sabe. Não importa você dizer aos outros, eu perdoo. Não, eu perdoo toda a gente. Isso não interessa, esqueça isso. Não diga nada a ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Fale com Deus. Diga-lhe a Ele, porque Ele sabe tudo. Ele vê o seu coração, vê o seu interior. Diga-lhe a Ele. Eu perdoo-se. Isso é o bastante. Isso é o bastante. Ele sabe como é que está o seu interior. Ele sabe como é que está a sua vida. Para você entender o amor de Deus, você tem que compreender uma coisa. A correção tem que haver. Muitas das vezes acontecem-nos coisas que nós pensamos, mas porquê? Porquê é que isto me está a acontecer? Você nunca pensou do que é que você poderá ter feito para originar tudo isso? Eu penso constantemente. Será que alguma coisa eu fiz para originar que isto acontecesse? Será que eu tenha feito alguma coisa a alguém que tenha semeado contra alguém que agora esteja-se a voltar contra mim? Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher? Eu penso muito sobre isso. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus. E se Deus corrige a quem ama, você pensa que Deus vem cá abaixo e nos dá uns açoites? Ou permite que outras pessoas nos dê esses aceitos? Mesmo quando nós, porquê e tal. Eu estou-me a lembrar de tanta coisa que aconteceu na minha vida. Houve um dia que eu ia com um amigo meu e a polícia de trânsito, brigada de trânsito na altura, mandou-nos parar. Pediu os documentos, tudo certo. E depois começou a dizer que não podia ser e não sei o quê, não sei o que mais. E depois fui ver aos documentos e então podia ser. Ele estava, ia eu, ele e outra pessoa na parte de trás, que era o irmão dele. E o carro era de 4 lugares e eles pensavam que era só de 2 lugares. Mas estava no livrete de 4 lugares. E eles pensavam que não. Eu lembro-me que na altura, quando nós fomos embora, eu fiz um comentário. Eu disse, é impressionante fazerem isto, como é que isto é possível e tal. Nessa noite eu fui trabalhar. Quando estava a voltar para casa,
Eu fui multado. Com razão, eu fui multado. Eu nada disse sobre o assunto. Nem refleti, nem disse, nem falei, nem nada. Tinham razão, eu fui multado. E Deus me mostrou quem é que manda a mim falar contra as pessoas. Estavam a fazer o seu trabalho. Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Aceita todo aquele que recebe como filho. Você entende? Há consequências para os atos que fazemos. Apesar de Deus nos amar, há consequências. Você pode dizer, mas eu tenho razão. Sabe que todas as coisas foram instituídas por Deus? As autoridades foram instituídas por Deus? E elas estão lá é para o ajudar a si? E você pensa que o contrário, que não é para ajudar? Você sabe que numa sociedade onde não há governo, opera toda a obra satânica? Onde não há lei, opera toda a obra satânica. As leis vão se mudar por causa de si? Que até pode acontecer, se a sua oração a Deus for justa. Se aquilo que você está a pedir for justo. Eu sei de um pastor que andava a orar por causa de algo que fosse mudado para que ele pudesse fazer, abençoar a obra de Deus. Ele era piloto de aviões nos Estados Unidos, da Força Aérea Americana. E ele orou e toda a Força Aérea mudou para que ele pudesse fazer o que ele queria fazer. Para a obra de Deus. Para que ele pudesse transportar pessoas. Quando não era permitido ele ser piloto fora do serviço. Eu quero que você entenda uma vez por todas. Deus nos ama. E isto nós nunca podemos esquecer. Nunca. Mas você tem que entender que você tem que buscar a Deus para saber o que é que está a fazer, se está certo, se está errado. Para que Deus o possa abençoar. Vamos lá voltar outra vez a Hebreus 12, 6. Quero ler tudo. Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque filho há a quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Deus tem filhos, não tem netos, tem filhos. E nos escolheu a cada um de nós como filhos.
Mas para isso temos que andar como filhos. Como filhos de Deus. Fazendo o que lhe agrada a Ele. Sei que isto é pedir muito. Sei disso. Mas quem não toma a sua cruz não é digno para ir atrás de Jesus. Muitas das vezes há circunstâncias que nos magoam muito. Mas apesar disso, Deus nos diz para perdoar sempre. Porque senão somos iguais a Ele. Completamente iguais. E a correção estará sempre a vir. Enquanto nós não nos apercebermos disso e mudarmos a nossa forma de viver e de operar. Eu vos falei e tenho estado a falar sobre o amor de Deus. Um amor que perdoa quando nós pedimos perdão. Um amor que nos abençoa quando nós mudamos. Um amor incondicional. Quando nós fazemos o que é correto para Ele. Ande com Deus. Não se afaste dele. Ame-o. Ele o guarda em todos os seus caminhos. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, todos nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua ajuda. Todos nós, sem exceção. Nós queremos andar contigo, ser os Teus filhos verdadeiros. Fazer o que agrada a Ti. Fortificando em toda a boa obra. Crescendo cada vez mais no conhecimento de Ti, Senhor. Eu sei que algumas vezes erramos. Por isso te pedimos perdão. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Para que façamos o que te agrada a Ti. Em nome de Jesus. Tu é a glória. Tu é o poder para sempre. Muitas bênçãos. Boa semana. Agarre-se a Deus. Ele não o larga assim, de certeza. Muitas bênçãos em nome de Jesus.